Quero convidá-los a abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 23. Lucas 23. A partir do versículo 33, Lucas 23, 33, diz assim: Quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e outro à sua esquerda. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A seguir, dividiram entre si as vestes de Jesus, tirando sortes. Uma grande multidão estava presente e a tudo observava, enquanto as autoridades o ridicularizavam, exclamando: salvou os outros? Pois agora salve-se a si mesmo, se é de fato Cristo de Deus, o escolhido. Da mesma forma, os soldados se aproximaram e também dele zombavam, oferecendo a ele vinagre. E o provocaram: se é tu o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também havia sido afixada uma inscrição acima dele, onde se lia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam crucificados esbravejava insultos contra ele: não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu, afirmando: nem ao menos temes a Deus, estando sob a mesma sentença? Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem. Porém, este homem não cometeu mal algum. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe, dizendo: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe assegurou: com toda a certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só até aqui. Obrigado, Pai. Esta é a tua hora. Eu me inclino, me humilho perante a tua potente mão. Apenas ofereço a minha boca, a minha mente, para que o Senhor use-o, para que a tua palavra seja liberada a corações sedentos, carentes, famintos e necessitados, para o louvor da tua glória. Oramos e já assim te agradecemos no nome de Jesus, e a igreja diz amém e graças a Deus. Pode tomar assento. Para falar um pouquinho deste momento da crucificação, eu preciso fazer um preâmbulo para dizer a você que Jesus, ele veio a este mundo somente para cumprir o propósito de Deus.
propósito de Deus para a vida de Jesus era deixar o seu trono de glória, como disse o apóstolo Paulo lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que ele, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se humilhou, ele desceu a condição mais baixa da humanidade. A Bíblia diz que em forma de servo, ele foi humilde, ele obedeceu até a morte e morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou soberanamente, que deu o nome que está acima de todo nome, onde um dia todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Jesus, como Deus, ele se despojou da sua divindade. Ele viveu esta vida na sua humanidade. Apesar de ser Deus, 100% Deus e 100% homem, ele em nenhum momento lançou mão da divindade. Ele teve que viver a sua humanidade. Ele deixou a divindade embutida dentro dele, porque muitas vezes ele foi provocado, ele foi insultado, e a primeira vez que ele foi levado pelo Espírito ali ao deserto para ser tentado por Satanás, depois de 40 dias, Satanás chega diante dele e diz assim: se tu não és o Filho de Deus, então se auto-revela, transforma estas pedras em pães. E Jesus respondeu na palavra, porque Jesus, ele não ia entrar no jogo do diabo. Jesus, ele sabia discernir qual era a intenção de Satanás. E Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A verdade é que eu sempre faço uma pergunta: Jesus poderia transformar aquelas pedras em pães? Sim ou não? Não. Ele, como Deus, sim. Só que ele estava sendo tentado ali pela primeira vez para lançar a mão da sua divindade. Se tu és o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Só que se ele entrasse no jogo de Satanás e transformasse pedras em pães, estaria em jogo todo o plano de Deus acerca do seu propósito, para trazê-lo a esta terra para pagar o preço por mim e por você. Jesus tinha que viver a vida na sua humanidade como homem, assim como viver a minha e a sua vida, porque somente o homem poderia pagar o preço. Deus não poderia pagar o preço, porque não foi ele quem pecou. Os anjos não poderiam pagar o preço, porque não foram os anjos que pecaram. O homem que pecou, então o homem que tinha que pagar o preço pelo seu pecado. E aí Jesus teve que se tornar homem, teve que viver como homem, e teve que cumprir o propósito de Deus na sua humanidade até o tetelestai, até o estar consumado lá no Calvário. Então, Satanás começou a provocá-lo: se és tu o Filho de Deus, então transforma. Jesus não respondeu criando uma discussão com Satanás. Ele respondeu na palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Agora, ele podia transformar pedras em pães? Se usasse a divindade, sim, mas na humanidade não podia, porque o homem não pode fazer isso. E ele mesmo disse que as coisas que ele fez como homem, todos nós
poderíamos fazer. Nós não poderíamos fazer as coisas como Deus. Agora, como é que ele operou tantos sinais, tantos prodígios e maravilhas no seu ministério? Não foi pela divindade, foi pela humanidade. Como assim, pastor? O Espírito de Deus, ao se encontrar com ele lá no Jordão, quando ele se inclinou, quando ele se prostrou perante a autoridade de João Batista, quando ele foi batizado, e João disse: há entre os meus discípulos, há entre nós um que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Eu, porém, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que virá após mim, aquele que está chegando, que já está no nosso meio, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E Jesus se submeteu, Jesus se inclinou, Jesus desceu diante de João Batista para ser batizado, e ele foi reconhecido. Ele fez questão de dizer que ele estava no meio dos discípulos de João, ou seja, estava debaixo da autoridade de João. E quando ele foi descer para ser batizado, João até parou um pouquinho, reconhecendo que ele era o Messias, o enviado de Deus, aquele a quem ele foi preparar o caminho. Quando ele mesmo disse: olha, quando ele chegar, eu tenho que sair. Quando ele aparecer, eu tenho que desaparecer. Quando ele entrar em cena, eu tenho que sair de cena. E aí João reconheceu, pelo Espírito que estava sobre ele, que ali estava o Messias. E quando ele se aproximou para ser batizado, João falou assim: agora inverteu tudo. Eu estou batizando os discípulos, mas chega alguém que é maior do que eu e quer que eu batize. E Jesus então disse: faça, porque assim está escrito, para que se cumpra a profecia. Eu entendo que você já discerniu, mas é necessário. Jesus passou pela porta das ovelhas como ovelha, como diz Isaías lá em capítulo 53, como ovelha muda, ele foi diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca, aprouve a Deus moê-lo. Era propósito de Deus, fazer com que ele passasse por todo esse processo de ser moído como uma boa oliveira, como uma azeitona na prensa de Deus. Quando ele foi lá no segundo deserto dele, porém no jardim, lá no Getsemane, quando Satanás mais uma vez veio para tentá-lo impedir de ir ao seu propósito final ali no Calvário. Então, Jesus, ele precisava viver esta humanidade para cumprir o propósito divino. Na verdade, Jesus, ele veio a esta terra como homem, simplesmente em obediência para andar, para viver em cima, para andar em cima das escrituras, das palavras proféticas ao seu respeito. Ou seja, tudo que estava escrito ao seu respeito, Jesus veio simplesmente somente cumprir a profecia. De Gênesis a Apocalipse, a palavra acerca dele se cumpriu cabalmente. Então Jesus não tinha outra saída, não tinha outra alternativa. O caminho dele era cumprir aquilo que estava escrito ao seu respeito. Vejam uma cena interessante. Jesus sai da Galileia, chega na Judeia, e ali próximo a Jerusalém, aproximadamente 3,5 km, Jesus passou alguns dias para chegar na Judeia. E quando ele se aproxima e vê Jerusalém de frente dele, aí Jesus para, com toda a sua comitiva. Jesus para, e aí os discípulos não entendem: mestre, por que paraste?
Já estamos na chegada, estamos à porta da cidade, está à vista aos nossos olhos. Aí Jesus chega assim e diz: eu não posso entrar da forma como eu cheguei. Eu preciso entrar como está escrito. No livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, a Bíblia diz ao seu respeito que ele entraria montado num jumentinho, filho de uma jumenta. E aí ele chama os discípulos, chama 2 discípulos, vai até Jerusalém, até a cidade. Lá está amarrado um jumentinho, filho de jumenta, e desamarre, desate-o e traga a mim. E se porventura o dono chegar e perguntar: ué, como é que vocês vão levar o jumento? Quem é que deu ordem? Quem autorizou? Vocês vão dizer: o mestre, o Senhor precisa dele. E assim exatamente se cumpriu como ele falou. Eles chegaram lá, estava o jumentinho amarrado. E aí, quando eles desataram, né, a corda ali e foram levar o jumento, o dono chegou e disse: espera aí, rapaz, jumento tem dono, vocês vão levar para onde? E eles olharam um para a cara do outro e disseram assim: ué, o que a gente vai falar agora? O que o mestre disse? O Senhor precisa dele. E eles disseram: o Senhor precisa dele. E aí o dono, o proprietário, entendeu e aí não falou mais nada. Por quê? Porque tudo já está escrito, e tudo que está escrito vai se cumprir. E aí Jesus pega o jumento e agora entra em Jerusalém, aleluia, montado num jumento. Queridos, todo rei que vai entrar numa cidade, certamente ele é recebido sendo aclamado, com palmas, com vários ingredientes assim para preparar o caminho, e certamente montado num cavalo, né? Coroado com a sua coroa de rei, sendo reconhecido. Mas Jesus, ele não entra montado num cavalo, Jesus entra montado num jumentinho. Por quê? Porque este rei era diferente. Jesus, ele não precisava estar em cima montado no cavalo, vendo a multidão de cima para baixo. Até porque quando ele se despojou da sua glória, do seu reinado, do seu trono, da sua majestade, ele sempre olhou a humanidade de cima para baixo. Mas agora ele vinha com um propósito de revelar Deus através da sua própria vida. Ele veio para se revelar ao homem, para conquistar o homem, para que o homem, aleluia, fosse alcançado através da sua própria vida. Então ele monta no jumentinho, olhando face a face, tete a tete. E quando ele entra, e ali estava toda a preparação para a sua entrada triunfal, ali em Jerusalém, por aquela porta, que quando ele passou, essa porta estava aberta, mas depois da sua morte, esta porta foi fechada. E até o dia de hoje, essa porta está fechada. E ela um dia será aberta, quando ele voltar com a sua igreja, aleluia, com seus anjos em glória. Ele vai entrar por aquela porta, porque também está escrito. Hoje você vai lá em Jerusalém, é a única porta que está fechada, porque a profecia garante, aleluia, o cumprimento das escrituras. Amém, queridos? Tudo que está escrito vai se cumprir. Ele mesmo disse: passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. Tudo que está escrito ao teu respeito vai se cumprir, porque a palavra de Deus é a garantia de que o que ele falou ao teu respeito, aleluia, é a verdade. Amém, queridos? Voltando aqui, Jesus, ele
Ele teve que viver a sua humanidade. Lá no segundo deserto dele, deserto espiritual, lá no Getsemane, Jesus mais uma vez, ele agora é chegada a hora, e ele se retira a um tiro de pedra, deixa os seus 3 mais íntimos, próximo, e ele chega e diz assim: olha, eu vou agora estar a sós com o Pai, eu preciso que vocês velem por mim, que vocês estejam na intercessão. E Jesus ora a mesma oração por 3 vezes. E a Bíblia diz que naquele momento o inferno ele se reúne para tentar impedir Jesus dar continuidade ao propósito divino. Porque o propósito de Deus era ir para o Calvário para sacrificar. O Cordeiro de Deus seria sacrificado lá no altar, que era a cruz, ali no Calvário. Mas para isso ele tinha que obedecer lá no Getsemane. Não há sacrifício sem obediência. Para se sacrificar, tem que antes obedecer. Se não é sacrifício de tolo. E Jesus precisava obedecer no Getsemane. Lá ele, como uma verdadeira oliveira, ele precisava passar pela prensa, ele precisava passar pela provação, ele precisava passar, aleluia, pela moenda de Deus. E ali, quando ele começou a orar, e chegou ao seu limite na sua humanidade, quando ele diz: Pai, se possível, passa adiante este cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Só que ele vai pela primeira vez lá aos discípulos, até para pedir reforço, porque ele, como homem, ele chegou no seu limiar. E aí, quando ele vai aos discípulos, os discípulos estão dormindo. E ele chega para eles, desperta e diz: por um momento tu não podes velar comigo? Não pode estar comigo, orando comigo? Só que o peso da atmosfera espiritual, da intervenção do inferno ali na sua totalidade, para quê, pastor? Para impedir que Jesus fosse para a cruz. Porque se Jesus não fosse para a cruz, Jesus não cumpriria o propósito dele para nos salvar, para nos libertar, porque na verdade ele veio para fazer uma troca, ele veio para se tornar o que eu era, para que nós pudéssemos nos tornar o que ele é. Ele precisava morrer e ir para o Sheol, para o Hades, para que nós pudéssemos ir para o céu. Por isso, essa troca, antes ele recebeu um mandamento. Ele tinha poder para morrer, porque ninguém poderia tirar a sua própria vida. E ele disse: esse mandamento eu recebi do meu Pai, por isso eu tenho poder para dar e tenho poder para retomá-la. Ninguém toma de mim, mas eu de mim mesmo dou. Ou seja, eu tenho poder para morrer, mas eu tenho poder também para ressuscitar. Ninguém pode me matar, mas para isso eu vim, para me doar, aleluia, pela vida do meu irmão. Eu vim para morrer pela vida de cada um, aleluia, que se renderem e reconhecerem que eu vim para salvar o perdido. Aleluia. Você pode aplaudir a esse Jesus maravilhoso? Aleluia. Então Jesus precisava passar por esse segundo deserto de tentação, que foi o Getsemane, lá no jardim. Eu imagino que foi pior do que lá no deserto de 40 dias.
quando o diabo tentou. No início do seu ministério, o diabo tentou para tentar macular, para tentar impedir. E Jesus venceu pela palavra. E significa que você só vai vencer o diabo, a tentação, você só vai vencer o tentador através da palavra de Deus, do que está escrito. Não adianta você querer medir força com o diabo, que você coloca ele debaixo dos seus pés. Não, queridos. A Bíblia diz que o diabo está procurando uma brecha, rugindo como leão, para o quê? Para nos tragar. Mas o Senhor colocou os seus anjos ao nosso redor, para nos guardar. E você tem um anjo de guarda, que te guarda todos os dias. Mas se você abrir a guarda, certamente o papel dele é ir contra a tua vida para te peneirar, para te arrebentar. Mas o Senhor deu ordens ao teu respeito, e por isso colocou alguém para estar ao teu lado durante todos os dias da tua vida. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus, aquilo que está escrito ao teu respeito, certamente se cumprirá. Aleluia. Então Jesus, pela segunda vez, ele ora, e ali está um duelo, está em xeque a vontade do homem e a vontade de Deus. Jesus ora dizendo: Pai, eu cheguei no meu limite, se possível for, passa adiante este cálice. Mais uma vez ele diz: mas, todavia, não seja a minha vontade, mas a tua vontade. E ele foi mais uma vez lá, os discípulos estavam dormindo e ele repreendeu: será que eu não posso contar com vocês? Será que nem por um momento vocês podem estar comigo? Porque ele estava ali, na verdade. Isso revela literalmente a sua humanidade. Porque imagine se Jesus, ele fosse de fato viver a divindade, e ali ele precisava de um socorro, de uma ajuda, de uns discípulos para que orasse por ele. Já pensou? Jesus dependendo de uma intercessão, de uma oração minha, pelo propósito, ou pelo que ele estava vivendo e passando naquele momento de confronto, porque o inferno estava confrontando ele. E ali pela terceira vez Jesus orou a mesma oração. Isso denotava uma fragilidade humana, mas Jesus estava ali, queridos, como homem. E como ele mesmo disse, que ele seria uma referência como homem. Tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele suportou, tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele viveu, ele estava mandando uma mensagem, dizendo: o que eu passei você pode passar, o que eu vivi você pode viver, o que eu fiz você pode fazer, você pode, aleluia, fazer. Como disse Lucas, se não me engano, capítulo 4, versículo 6, versículo 40, que diz que o discípulo não é maior do que o seu Senhor, mas quando bem instruído, ele será como o seu Senhor. Em outras palavras, eu não posso ser maior do que ele, mas eu, na palavra, eu, munido da palavra, instruído na palavra, eu posso ser como ele. Como ele fez, eu posso fazer. Como ele andou, eu posso andar. Por isso que você precisa compreender, queridos, que muitas vezes as pessoas vão dizer assim: olha, mas é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus era o próprio Deus. Mas aí tem um detalhe: ele não usou a sua divindade, apesar de estar embutida. Mas vamos lá, você é filho de Deus, sim ou não?
O Espírito que estava sobre Jesus está sobre você, sim ou não? Então, o que operava na vida de Jesus era o Espírito que estava sobre ele, que está também sobre nós. E por isso que ele falou que os milagres que ele fez, nós podemos fazer e ainda maiores, se possível. Então você precisa entender isso. Não era o Deus Todo-Poderoso, era o Espírito de Deus, que era o próprio Deus que estava sobre ele, que veio lá no Jordão, né? Que veio sobre ele, e ali ele estava pronto para começar o seu ministério, quando ele o próprio o impeliu para o deserto para ser tentado e provado pelo próprio Deus. Então você precisa entender que Jesus, ele viveu na sua limitação humana. Senão Satanás não ia perder tempo, sabendo que era Deus, não ia perder tempo para poder tentar Jesus, querendo preparar uma queda, né? Frustrar o plano, o propósito divino no seu ministério. Ele sabia, aleluia, que era um homem, e como homem, ele teve o seu limite lá no Getsemane. E é por isso que Jesus te entende, é por isso que Jesus muitas vezes sabe que você, quando está no seu limite, aleluia, que você quer chutar o balde, quer jogar a toalha, Jesus entra. Sabe por quê? Porque quando ele estava no seu limite, pela terceira vez, quando ele, aleluia, clamou a Deus, dizendo: Pai, terceira vez, se possível, passe adiante, eu estou no meu limite. Mas ele preferiu a vontade de Deus. Mas todavia, não seja a minha, mas a tua vontade. Sabe o que aconteceu? Deus enviou o socorro, Deus enviou o anjo e o reforçou, aleluia, e trouxe um refrigério. É nesse momento, quando você chega no seu limite e aguarda pela providência, pela intervenção divina, não coloca a sua vontade na frente, mas sempre, aleluia, a vontade de Deus, o socorro virá, Deus enviará o refrigério, Deus enviará o alívio, Deus enviará o anjo para te dar, aleluia, o suporte necessário para você prosseguir a sua caminhada, aleluia. E foi assim, queridos, o próprio Jesus chegou pela terceira vez lá, quando encontrou os discípulos que estavam dormindo. Um dos evangelhos registra esse momento, que ele diz assim: olha, vocês ainda estão dormindo. E Jesus muda o discurso dizendo: mas não tem problema, agora vocês podem dormir. Ou seja, a batalha foi vencida. O que eu aprendo? Que Jesus venceu o diabo, não foi lá no Calvário, foi no Getsemane, que ele renunciou à sua própria vontade. Ele foi moído, ele foi exprimido, ele foi mutilado na sua alma ali. Ele se rendeu a Deus, à vontade de Deus. E um médico francês, ele estudando esse processo, que chama o nome de hematidose, que a Bíblia diz que o seu sangue começou os seus vasos sanguíneos a se romper, a haver uma implosão interna, e houve uma hemorragia em que o seu sangue se misturava com o seu suor caindo sobre o seu corpo na terra. Então, tem momentos que alguém está passando por uma dificuldade, por um momento de pressão tão violenta, que às vezes não resiste e há um rompimento de vasos sanguíneos no cérebro. Nós chamamos de aneurisma cerebral, um derrame cerebral. É quando a pressão é tão violenta sobre alguém que não resiste e que às vezes não clama a Deus. É no momento da sua maior provação, da maior pressão sobre a tua vida, que você tem o exemplo de Jesus. Jesus, no momento que estava sofrendo também um derramamento, uma implosão interna, os seus vasos implodindo por dentro,
provocando essa hemorragia, que ele clamou a Deus. E este mesmo Deus que socorreu Jesus, ele está pronto para socorrer a cada um de nós. Não leve a cabo, não vá adiante, porque se você não clamar, a consequência é certa. E esse médico francês chama esse processo de hematidose, revelando que isso acontece no limiar humano, no limite de um homem que está diante de uma pressão. Mas a gente sabe o segredo. Ele mesmo diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Aleluia. E Jesus, então, queridos, ele vai para o caminho da cruz, o caminho ao Gólgota. Ele é julgado, condenado. Uma coisa interessante na sua condenação, quando ele aparece diante de Pilatos, exatamente nesse tempo da semana de Páscoa, havia uma bonificação pelo momento de soltar um dos prisioneiros, assim como acontece no tempo de Natal, né? Muitos prisioneiros são soltos por um tempo, né? E naquela época colocaram Jesus juntamente com Pilatos, juntamente com Barrabás, para que fosse um dos dois premiados e o outro condenado. E aí Jesus é colocado e está nas mãos a decisão de Pilatos. E naquela noite a mulher de Pilatos tem um sonho. Você vê como as escrituras se cumprem, para tudo se cumprir conforme Deus projetou. E aí a mulher tem um sonho e chega para Pilatos e diz assim: olha, cuidado, não entre na causa deste homem, porque ele é justo. E aí Pilatos, ouvindo a sua mulher, ele falou: bom, eu estou fora, eu vou lavar as mãos e vou passar a bola para os sacerdotes. Por que para os sacerdotes? Porque era responsabilidade dos sacerdotes levar o sangue do Cordeiro de Deus até o santuário, até o Santíssimo Lugar, exatamente sobre aquela caixa ali, que é apenas foi feita por mãos de algumas pessoas aqui mesmo da Bahia, né, tentando trazer a réplica, né, dessa Arca da Aliança. E no Santíssimo Lugar estava essa arca, onde o sacerdote adentrava o Santíssimo lugar, Santíssimo lugar onde ele colocava o sangue o sangue do sacrifício de um cordeiro, de um animal, sobre aquela tampa que era completamente maciça, que chama-se maciça de ouro, que se chama o propiciatório. Então o sangue era colocado sobre aquela tampa. E aí Deus vinha e lambia, Deus vinha e aspergia aquele sangue, como sinal de que aceitava o sacrifício do cordeiro. E por isso os pecados do povo de Israel eram cobertos por um ano. E Jesus, ele viria uma vez para sempre, para não somente cobrir os pecados, mas perdoá-los, para que através do seu sangue, aleluia, os pecados da humanidade fossem remidos. Então era papel do sumo sacerdote levar o sangue do cordeiro imolado. Então naquele momento quem tinha que decidir não era não era Pilatos, o governador, era o sacerdote. E aí quando eles colocam ali entre
os dois diante da multidão, ele só faz uma pergunta: acerca de Barrabás, o que eu devo fazer? Ele não decide nada. Quem decide é a multidão, movido pelos sumos sacerdotes que estavam na frente, perante ali as autoridades. E aí ele pergunta a este, o Cristo, o que devo fazer? E aí o sumo sacerdote libera a palavra de condenação: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Quando ele diz crucifica, a multidão acompanha em uma só voz, né? E eles, de uma forma uniforme, eles começam num coral: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Ali estava um grande momento que haveria de decidir o destino da humanidade. Se por acaso, se Pilatos aliviasse pelo sonho da sua mulher, né, a vida de Jesus, se ele liberasse Jesus, sabe o que ia acontecer? Nós todos estávamos fadados ao fracasso, à miséria e à condenação eterna. Estaríamos condenados para ir para o Hades e depois ir para, aleluia, o fogo eterno. Mas o propósito de Deus foi exatamente vir para assumir a nossa culpa, para fazer essa troca e ir para a cruz, para o Calvário, no meu e no seu lugar. Amém, queridos? Então você observa que um dos momentos mais cruciais, mais importantes ali, porque não adianta, se Jesus fosse absolvido, tudo estava perdido. Mas tinha que se cumprir as escrituras. A decisão não era de Pilatos, a decisão era dos sumos sacerdotes. E os sumos sacerdotes então levaram a multidão a clamar, dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E ali houve a condenação no Forte de Antônia, e ele saiu pela Via Crucis para o Calvário, para se cumprir agora só o desfecho final, porque ele venceu espiritualmente o inferno no Getsemane. O Calvário era apenas o desfecho, era apenas o retoque final da sua entrega. E quando ele está lá, queridos, agora entra o texto que nós lemos. Quando ele está agora diante dos seus escarnecedores, sendo crucificado, colocaram uma placa, uma inscrição acima da sua cabeça, que estava escrito: este é o rei dos judeus. E ali, quando ele é levado, a cruz é levado para estar ao lado dos dois malfeitores, um dos malfeitores aí chega diante dele e diz: tu não és o Cristo? Salvaste a tantos e não pode salvar a si mesmo? Salva nós também. E aí o outro que está ao outro lado diz assim: nós de fato estamos aqui porque merecemos, mas este o que fez? Ele está aqui de forma injusta. Ou seja, um se levanta para poder defender Jesus, e naquele momento que ele entra na defesa de Jesus, eu posso imaginar, queridos, que ainda em vida, Jesus criou este cenário para revelar, para se cumprir também uma profecia. A Bíblia diz que eles já estavam praticamente estavam crucificados, e eles vão morrendo aos poucos. No momento da morte, normalmente, os seus olhos são abertos espiritualmente.
Você pode observar que quando alguém morre, se alguém já morre em Cristo, você vai ver o semblante daquela pessoa que está morta, diferente de uma pessoa que não morre em Cristo, de uma pessoa que morre sem Cristo. Você vai ver um crente com um semblante assim, quase de anjo, morrendo com alegria. Por quê? Quando a pessoa morre, os demônios vão buscar aqueles que são seus. Mas quando um cristão morre, quem vem buscar, aleluia, é o próprio Jesus. É o próprio Jesus que vem. Então, quando a pessoa está no momento da entrega, de entregar o seu suspiro, o seu fôlego de vida, é uma alegria muito grande. É por isso que Paulo, quando foi arrebatado, Paulo estava na presença do Senhor, ele não queria voltar. É impossível quando alguém passa por esse momento e quer pedir assim: Senhor, não me leve não, me deixa aqui. Não, a pessoa quer ir, porque a sensação, ou seja, a glória que vem sobre aquela pessoa, a realidade dos seus olhos espirituais que são abertos, ela, inevitavelmente, ela quer ir ao encontro do Senhor. Então aquele malfeitor que diz assim: mestre, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você sabe qual foi a visão que ele teve? Antes da sua morte, os seus olhos se abriram e ele não viu ali Jesus crucificado. Ele viu Jesus, aleluia, sentado num trono. A visão dele, quando ele diz Senhor, ele está reconhecendo: eu sei que tu és rei. Eu sei que tu és, aleluia, o Machia, o Messias, o enviado de Deus. Eu sei que tu viestes para nos salvar. E eu quero me render agora nos momentos finais da minha vida. Eu quero me render e eu quero, aleluia, te pedir: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus então, cumprindo as Escrituras, Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Agora, como é que Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Como isso seria possível se Jesus estaria morrendo para cumprir também o propósito da redenção humana? Jesus agora, como homem, ele morre. É por isso que na sua última mensagem, quando ele diz Tetelestai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e expirou, se entregou. Por quê, pastor? Porque alguém que está morrendo, os soldados romanos, eles quebravam as pernas, os ossos dos malfeitores, para abreviar a morte. Por quê? Porque a partir de 18 horas, no horário nosso, 18 horas, que era a hora nona, 3 horas da tarde, quando começa o momento da crucificação, antes de 18 horas, tudo tinha que se consumar. Ou seja, depois das 18 horas, ninguém podia fazer mais nada. Ou seja, todos os corpos deveriam ser removidos da cruz, porque não ia ficar morto lá durante 3 dias, até sábado, o corpo já em estado de putrefação. Não. Então eles tinham que retirar antes das 18 horas. Então eles quebravam os ossos para poder abreviar, a retirada deles e também antecipar a morte. Então eles fizeram isso com os 2 soldados romanos. E quando eles foram quebrar os ossos de Jesus, havia uma profecia acerca dos seus ossos. Estava escrito que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. E quando eles foram para quebrar os ossos de Jesus, eles pararam diante do que estava escrito. E aí eles
viu que Jesus já estava morto, então não precisava quebrar os ossos. Então para cumprir também uma outra profecia, eles pegaram a lança e perfuraram a lateral de Jesus. E a Bíblia diz que desceu água e sangue. Tudo isso é o cumprimento do que estava escrito acerca de Jesus Cristo. Quando ele morre antes dos seus ossos serem quebrados, que impede de ser quebrados, porque a profecia não iria permitir que fizesse algo diferente do que estava escrito. Isso significa também, queridos, que tudo que está escrito ao teu respeito vai ter que se cumprir. O diabo pode até intentar contra a tua vida para fazer algo diferente, mas não vai conseguir, porque está escrito ao teu respeito. Aleluia. Ele vai ter que desviar o caminho, porque não vai conseguir, por causa, aleluia, da veracidade, da verdade das palavras de Deus ao teu respeito. Aleluia. E aí, quando eles perfuram a lateral de Jesus, sai água e sangue. O que isso nos revela? Que a obra redentória, pelo derramamento do sangue, de fato foi cumprido. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, ou seja, a obra da remissão de fato foi consumada. Mas só que o ministério de Jesus não encerra, não termina na sua crucificação, porque o sangue fala da redenção. De fato, nós somos redimidos. E a água, pastor, fala da continuidade da vida de Cristo através de cada um de nós, onde a igreja nasce no Calvário. A igreja não nasce em Atos dos Apóstolos, a igreja nasce no Calvário, quando lá, aleluia, se confirma a profecia de quando o primeiro Adão, lá no Éden, o primeiro Adão, quando Deus faz adormecê-lo para retirar a sua esposa, Eva, que prefigurava a igreja, a esposa do segundo e último Adão. Então, segundo os historiadores, queridos, o sono é a 10ª parte da morte. E significa que, na linguagem celestial, na linguagem espiritual, dormir é como morrer. Quando foram até Jesus procurá-lo para que fosse até a aldeia de Marta e Maria para curar a enfermidade de Lázaro, Jesus falou: Lázaro dorme. E eles disseram: se dorme, então está salvo. Então Jesus agora traz para a linguagem humana e diz: não, Lázaro está morto, mas eu vou despertá-lo. Ou seja, o despertar é a ressurreição, né? Quando o apóstolo Paulo fala lá também no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 5, que os que estão mortos em Cristo, né, eles serão ressuscitados. Existe uma linguagem que diz: eles serão despertados, porque esse despertamento é como se a pessoa tivesse morto. E quando Paulo diz assim: olha, Cristo vos despertará do seu sono profundo, desperta, ó tu que dormes, porque Cristo te despertará. Ou seja, tem muita gente que está dormindo, que está morto espiritual, e na verdade precisa de uma ressurreição, precisa ressuscitar, porque nós estávamos mortos nos nossos pecados e fomos ressuscitados através de Cristo Jesus. Então é necessário que você entenda a linguagem celestial, a forma como Deus quer se comunicar com você. Aleluia. Então a gente vai dormir em Cristo, e você não precisa se preocupar com a morte, porque a morte não tem poder sobre a tua vida. O próprio Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Você não tem que ter medo da morte. A morte não vai te fazer mal algum. A morte é apenas a passagem da vida para a eternidade. Era apenas a passagem de um estágio para outro. É o estágio do aperfeiçoamento, onde você vai viver uma vida eterna na presença do grande rei Yeshua HaMashiach. Aleluia.
Aleluia. Então, queridos, quando Jesus ele morre, na verdade, Deus o adormeceu lá no Calvário. Assim como o primeiro Adão foi adormecido lá no Éden, ou seja, morreu. Deus tirou Eva de dentro de Adão, depois Deus ressuscitou. Agora Jesus adormeceu lá no Calvário e tirou a igreja também da sua lateral, e depois o ressuscita. Eu queria dizer uma coisa para você. Deus, todos os dias, para saber que Ele é Deus na tua vida e tem um controle de todos os seus dias, porque o Salmo 139 diz que todos os seus dias estão contabilizados, estão prefixados no livro de Deus, e tudo que você vai viver já está escrito naquele livro. E se você viver em conformidade, alinhado com a vontade de Deus, tudo que está escrito vai se cumprir na sua vida. A igreja está aqui? Então, todo dia que você dorme, se a morte, se o sono é a 10ª parte da morte, todo dia você dorme e não sabe se vai acordar. Quem sabe que vai acordar quando dorme? Você não tem controle de nada. Isso é para revelar que o controle sobre a tua vida ainda está nas mãos de Deus. E Deus, em outras palavras, te mata se você morre, se a morte é o sono. Se você dorme, Deus te desperta todo dia de manhã. E se você morre, Deus te ressuscita todo dia de manhã. Isso significa que um homem não pode acrescentar um côvado à sua própria vida. A sua vida está nas mãos de Deus. Por isso, quando você for fazer algum plano, algum projeto, você não vai dizer, eu vou fazer. Não, você não sabe. Se Deus permitir, se Deus me der vida, se Deus me ressuscitar, se Deus me despertar, amanhã eu cumprirei aquilo que está proposto diante dos meus olhos. Você pode aplaudir a esse Deus tremendo, maravilhoso, que tem o controle da humanidade, tem o controle da sua própria vida. Aleluia! Eu aqui concluo essa mensagem, mas quem está gostando, diga amém. Para você ver que Jesus, ele era, durante todo o seu ministério, 100% homem. Não venha com a história, mas Jesus ressuscitou, o Espírito que estava sobre Jesus, ressuscitou. Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, mas também Pedro ressuscitou, Paulo, todos eles que, e até hoje, Deus usa pessoas para ressuscitar. Você vê testemunhos aí em vários lugares do mundo. O segredo é que nós não podemos fazer nada sem o Espírito Santo. Da mesma forma, Jesus não poderia fazer nada sem o Espírito Santo. Você crê nisso? Por isso que o diabo intentou contra a sua vida. O diabo sabia que ele podia pecar, sim ou não? Sabia. Por isso que foi até o fim, e até para impedir que ele morresse, dando a sua própria vida. Mas ele deu a sua vida porque ele veio para isso. Ninguém podia tirar a vida dele, porque ele tinha um mandamento do Pai. Ele tinha um mandamento de viver nessa terra e tinha um mandamento também de ressurgir dessa terra. Agora, no Salmo 18, versículo 17, eu quero ler esse. Você pode ler, abre a Bíblia. É bom para você checar aí com seus próprios olhos. Pode colocar aqui também, ó. Salmo 18, versículo 17. Está escrito: livrou-me de um forte inimigo. O Salmo 18 fala do momento da crucificação, de tudo que Jesus sofreu, de tudo que Jesus passou, quando o inferno veio ali na sua totalidade para tentar impedir o plano de Deus. E ele tinha que cumprir conforme o que estava escrito. Tudo que Deus escreveu ao seu respeito tinha que se cumprir. Por isso que ele disse: eu não quero fazer a minha vontade, mas eu me submeto à tua vontade. Que se cumpra a tua vontade. Está escrito, Salmo 18, 17:
livrou-me de um forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais forte do que eu. O que ele está querendo dizer? Que ele, como homem, ele entendeu, diante de todo aquele contexto no mundo espiritual, que os seus inimigos, que o próprio Satanás era mais forte do que ele. Uau! Não dá para entender. A única forma que você vai entender esse texto é reconhecendo que ele era como eu e você. Ele era um homem. Ele era um homem sem pecado. A única diferença é que ele não tinha pecado. E a morte não tinha autorização para tocar nele. E ele, no meu lugar, no seu lugar, ele viveu a minha vida para poder, aleluia, cumprir o propósito de Deus lá no Calvário. Quando ele morreu no Calvário, lá estava eu e você. Por isso que a sua vitória está no Calvário. E Jesus diz, aí entra o versículo do tema, do congresso: humilhai-vos. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser ganhar a sua vida, fazer a sua vontade, vai perder. Mas o que abrir mão da sua vontade e seguir após mim, aleluia, este vai ganhar. O que perder a sua vida, ganhá-la. Ou seja, é através deste princípio que muitas vezes nós temos que no reino de Deus entender a linguagem. Para você ganhar, às vezes você tem que perder. Às vezes você tem que sofrer o dano da perda por causa de Cristo, para ganhar em Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor? E quando Jesus estava nesse momento, que foi que aconteceu? Ele entregou todos os nossos pecados lá no Calvário. E nesse momento, quando ele assumiu a nossa culpa, os nossos pecados, o Senhor teve que se afastar dele. Porque a santidade de Deus não pode comungar. Durante todo o tempo Jesus esteve, aleluia, em conexão direta, esteve ligado ao Pai. Mas nesse momento ele teve que se desligar, desconectar por causa dos nossos pecados. E os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E naquele momento Jesus foi separado de Deus por causa dos nossos pecados. E foi nesse momento que a maior dor da sua alma, em toda a sua vida e todo o seu ministério, quando ele disse, aleluia, quando ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que se desligaste de mim? Por que me abandonaste? Por que se separou de mim? Por que se desconectou de mim? É a maior dor de Jesus. Foi a maior dor de Jesus e a maior dor do coração do Pai. Isso revela, queridos, que quando nós nos desconectamos de Deus, o coração de Deus também, aleluia, vai sentir profundamente. Quando você sai da presença, você perde a proteção. Quando você se desconecta, você perde a proteção, porque o pecado que está sobre nós dá legalidade para que o diabo haja sobre e contra a nossa vida. Aí entra a misericórdia de Deus para criar um caminho de resgate, um caminho adicional para trazer você de volta para o caminho que Ele predestinou. Por isso que Jesus se revela como o caminho que tem processos, caminho que tem espinhos, caminho que é estreito. A Bíblia diz, é estreito o caminho, a porta é larga,
mas o caminho é estreito, aleluia, e poucos são os que passarão por ela. Então Jesus, na sua humanidade, quando ele se rende à presença de Deus, que faça a tua vontade, aí foi a senha, aí foi o suficiente para Deus assumir o controle, lá na cruz, Jesus sendo exposto, vituperado, Jesus sendo, aleluia, blasfemado, todos chegaram para ele, ridicularizaram Jesus, confrontaram, zombaram, escarneceram, tu és, e Jesus não precisava se defender, sabe por quê? Porque agora, depois do faça-se a tua vontade, o controle não estava mais nas mãos de Jesus, estava nas mãos do Pai. Quando Jesus recebeu toda aquela afronta, leia depois o Salmo 18, Deus desce agora para, aleluia, enfrentar os inimigos que Jesus não estava suportando, né? E que ele mesmo reconheceu, livrou-me de um forte inimigo, dos que me aborreciam, pois eram mais fortes do que eu. E você vai observar, aleluia, que Deus, nesse texto aqui, do Salmo 18, você vai observar como Deus desce. No versículo 9, ele diz assim, ele baixou os céus e desceu, e densas trevas havia debaixo de seus pés. Montou sobre um dos querubins e empreendeu o voo, sim, planava sobre as asas do vento. Das trevas fez um manto onde se ocultou, e a escuridão de águas e as espessas nuvens nos céus era o seu pavilhão. Do resplendor que havia diante dele, as densas nuvens se desfizeram e descarregavam granizos e raios. Então o Senhor Jeová trovejou nos céus, e o Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasas ardentes. Disparou suas setas e dispersou os meus inimigos, descarregou os seus relâmpagos e os desbaratou. Então apareceram o leito das águas e foram expostos os fundamentos do mundo por causa da tua repreensão. Ó Senhor Jeová, por causa do sopro das tuas narinas, aleluia, debruçou do alto e estendeu-me as suas mãos e tirou-me de muitas águas. Você vê agora, querido, descrito claramente a intervenção de Deus. E eu encerro dizendo para você que tudo isso, para Jesus chegar até o Calvário, ele teve, pastor Robério, que antes, o seu segundo deserto, o seu segundo confronto, não agora com Satanás, mas com todo o inferno, os principados, as potestades, os dominadores do mundo tenebroso, juntamente com o seu mandante. Era a maior pressão que o universo espiritual experimentou em toda a história. O inferno estava lá para poder impedir que Jesus obedecesse, impedir que Jesus fosse para o Calvário. Por isso que lá no Getsemane, quando ele se sujeitou, 3 vezes orando, houve a hematidose, houve o derramamento de sangue pela pressão, os vasos se romperam, e Jesus chegou no seu limite, dizendo, eu não aguento, se possível, acaba com isso, passa adiante esse cálice. Mas ele triunfou quando ele disse, mas todavia, não é a minha vontade, não seja feitas as minhas emoções, os meus desejos, não sejam os meus limites humanos, mas que seja feita a tua vontade. E Deus assume o controle de toda a história a partir daquele momento, porque ele venceu Satanás, foi no Getsemane, porque o Calvário foi apenas o desfecho. Por isso que é necessário obedecer no Getsemane, para sacrificar no Calvário. Vamos ficar de pé. Você se sente pequeno? Ontem nós ouvimos o Rabino pregar lá no Val de Jaboque. Inclusive eu preguei essa mensagem no domingo. No domingo de manhã eu preguei
Porque está escrito que Jacó, quando esteve lutando com o anjo chegou para Jacó e disse: deixa-me ir, porque é chegado a alva. Passou a madrugada toda na luta, e o anjo pediu a Jacó para deixá-lo ir, e Jacó disse: não, eu não vou te deixar ir, até que o propósito se cumpra, que me abençoe. E o anjo teve que, na luta, tocar a juntura da coxa de Jacó, porque para ele vencer a luta com Deus, ele tinha que mudar o seu andar. Ele tinha que ter a marca de Deus na sua vida. Para você vencer as suas lutas, as suas guerras, as suas batalhas, nessa luta no mundo espiritual com o anjo, você pode ter certeza, aleluia, que ele precisa antes tocar o seu corpo, para que você mude o seu andar, mude o seu comportamento, mude o seu viver, o seu agir, o seu falar. E aí você tem autoridade: não te deixarei ir. Isso revela de que o propósito de Deus na sua humanidade, quando você reconhece que o Espírito de Deus precisa tocar a sua vida, precisa controlar a sua vida para que o propósito dele se cumpra conforme tudo está escrito ao teu respeito. Aleluia. A Bíblia diz que então Deus disse: tu a partir de hoje não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Em outras palavras, aleluia, Deus me deu um propósito divino, que através deste propósito, queridos, os anjos vão estar ao meu dispor, ao meu lado, me ajudando, me guardando, me livrando. Quando eu não puder entrar, o anjo entra. O que eu não puder fazer, o anjo está ali para me servir. Mas o propósito de Deus ao teu respeito, o que está escrito, vai ter que se cumprir. Passarão céus e terra, mas a palavra de Deus na tua vida também não vai passar. Aleluia. Jesus entendeu, aleluia, que somente fazendo a vontade de Deus, renunciando à sua própria vontade, Deus assumiria o controle, para que o mundo espiritual não pudesse subjugá-lo. Assim também é na minha e na sua vida. Quando Deus tem o controle, quando Deus de fato tem a sua vontade como a vontade dele, você coloca ele em primeiro lugar. A primazia de tudo é Deus. Ele é a primazia da primazia, é o primeiro, aleluia, de tudo na tua vida. Então você precisa de fato, não somente de boca, mas precisa, aleluia, verbalizar e viver e fazer da sua palavra uma verdade no mundo espiritual. Honrar a Deus sobre tudo e sobre todos, fazer com que a vontade de Deus venha sobrepujar, venha permanecer, venha, aleluia, ser a verdade de Deus nos céus, como também será a verdade de Deus na terra.